O meu caso, estou falando do meu caso, eu tenho 2 pais idosos, 2 sogros idosos, e eu não quis gerar uma comoção. Então, seja estratégico na hora de preparar a família para isso. Seja estratégico. Por quê, pessoal? Graças a Deus, com a minha vinda para cá, para Portugal, a Aliança Portuguesa cresceu ainda mais, né? Eu tenho que elogiar o nosso time que ficou no Brasil, o nosso time, nossa empresa, nossa equipe cresceu muito com a minha vinda para cá. Mas concorda que poderia dar errado? Poderia. Eu poderia, em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, ter que voltar desesperadamente para o Brasil, porque as coisas estavam desandando. Pode ou não pode acontecer? Claro que pode. Aconteceu o inverso. O time ficou mais forte, mais coeso, mais unido. A gente cresceu muito com a minha ausência. Né? Entenda que é ausência, tá? Eu continuo extremamente presente, mas distância física, né? Digamos assim. Mas poderia ser diferente. E eu me lembro de ter falado isso para minha esposa. Falei assim: olha só, a gente está indo para Portugal, mas não se acostuma. É exatamente o que eu falei. Não se acostuma. Por quê? Porque pode acontecer qualquer coisa e a gente tem que voltar. Então, não se apegue. Não se apegue. Eu disse isso claramente para minha esposa. Eu aprendi isso, até na Bíblia diz isso, né? Que você deve ter as coisas como se não tivesse, né? E isso te dá uma tranquilidade, te dá uma sabedoria de vida muito grande. Porque você pode ter, como pode não ter. Você pode ter abundância, você pode ter escassez, você pode estar bem, você pode estar sem. E isso te dá uma tranquilidade de você não se apegar. Então, eu não tenho apego. Eu sei que eu estou aqui hoje, né? Acredito em Deus que eu deva estar aqui hoje, né? Mas eu posso amanhã não estar. E tudo bem por isso. Por quê? Eu quero estar onde que Deus quer que eu esteja. Ponto. Se eu tiver, se é o Brasil, ótimo, Brasil. Se é outro lugar, outro lugar. Se é aqui, maravilhoso. Eu tenho essa paz, eu tenho essa tranquilidade, certo? Então, como você vai preparar a sua família é muito importante. Muito importante. Porque, pessoal, vamos falar da parte difícil, tá? Por exemplo, essa semana foi aniversário da minha sogra. Não estávamos lá. Mês que vem é aniversário da minha mãe. Não estarei lá. Em novembro é aniversário do meu pai. O meu é dia 20, do meu pai é dia 27. Ano passado, eu não estava lá. Natal, não estávamos lá. Certo? Agora eu vou dizer uma coisa. Os meus pais moram no Rio, meus sogros moram no Rio. Eu morava já em São Paulo, ou seja, já tinha tido uma mudança que teve um impacto grande. Por mais que fosse no mesmo país, foi doloroso a minha saída do Rio para São Paulo. Só que eu digo para vocês, hoje, estando em Portugal, eu falo muito mais com os meus pais do que eu falava estando no Rio e estando em São Paulo. Ou seja, eu falo muito mais com eles por vídeo, por mensagem, ou seja, a distância nos aproximou. Isso é maravilhoso. Entenderam? Então, a forma como você lida é muito importante. E o que que eu disse? Como que eu comuniquei para eles? Eu falei assim, ó, eu estou a 10 horas de distância de vocês. 10 horas é o tempo do voo até o Brasil. Certo? Então, eu minimizei a distância, tudo, tudo. Então, é muito importante que você faça uma preparação para isso. Fábio, você fica pensando nos seus pais o tempo inteiro? Não. Porque se você ficar fazendo, você afunda. Ok? Você afunda. Fábio, eu tenho que fazer. Eu costumo dizer para as pessoas assim: ó, em Portugal, de segunda a sexta, é igualzinho no Brasil, a gente trabalha. É igual. Né? Às vezes sábado, às vezes domingo. É igual. Então eu entro no escritório e trabalho, não penso em mais nada.
Foco. Como eu fazia em São Paulo. Como eu fazia estando num bairro diferente, os meus pais vivendo a vida deles e os meus sogros, meus irmãos, os meus cunhados vivendo a vida deles. Entenderam aqui? Então, vida normal. Porém, a preparação para isso é muito importante, ainda mais se você tem idosos na família, se tem crianças. Então, os meus filhos, eu tive todo um cuidado para lidar com eles. O meu filho mais velho, quando chegou aqui em Portugal, ele não queria vir. Ele tinha 8, 9 anos. Ele não queria vir. Por quê? Porque ele já tinha os amigos da escola. Então, ele sofreu muito, o meu filho mais velho. Hoje ele tem 10 anos. Hoje ele já está extremamente adaptado. Extremamente adaptado. E eu lembro que quando a gente chegou, ele falava assim: ah, eu vou para o hotel. Ele falava que a nossa casa era um hotel. Porque ele falava de forma passageira: ah, a gente vai ficar lá por um tempo e vai embora, em Portugal. Hoje, ele está extremamente adaptado, adaptado na escola, tem amiguinhos aqui. Recentemente, um amiguinho dele ficou aqui em casa, passou o dia aqui em casa, vai nas festinhas dos amigos da escola. Então, está completamente adaptado, mas foi complexo. Dependendo da idade dos seus filhos, ele às vezes pode ter uma namorada no Brasil, tudo isso vai gerar confrontos e você precisa proteger toda a sua família. Toda a sua família. É muito importante que todos estejam juntos. O seu núcleo familiar, tá? Quem vai fazer o processo. É muito importante que esteja junto. Por quê? Se um tiver convicto, por exemplo, eu estou convicto, se a minha esposa não tiver, tem chance de ter problema, tem chance de desequilibrar. Então, conversem bastante, ouçam sobre o assunto, tirem dúvidas, venham passear antes, se for o caso. Fica 15 dias, fica 20 dias, fica um mês, porque isso vai abrindo a mente, certo? Até para que a pessoa consiga se ver morando em outro país, ok? Fechou?